Queria solicitar os violões que descem um dó maior aí. Oh, aleluia. Como é bom, né? Sentir a presença de Deus. Glória seja o nome do Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada ficou, foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, estende a sua mão. Aleluia. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Não desista, continue tentando. Sei que é difícil, a caminhada ela não é fácil, mas a gente chega lá. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, eu queria nos convidar a abrir as nossas Bíblias, livro de 1 Reis, 2 Reis, perdão, capítulo 1.
tinha preparado um texto para refletir com os irmãos, mas ao vir para a igreja o Senhor me trouxe à memória esse texto e eu entendi que deveríamos meditar nele, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Não é, meu irmão? Segunda Reis, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa para a compreensão dos irmãos, mas a gente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente consegue. Diz assim, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 em diante. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: Qual é o traje do homem que vos veio ao encontro e falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. Então lhe enviou um capitão de quantos irmãos? De 50. E subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e os consumiu a ele e aos seus 50. Tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de que, irmãos? De joelhos, aleluia, diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos.
Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Amém, meus irmãos? Poder sentar-se. Aleluia. Meus amados, é sabido de todos que o profeta Elias é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. O profeta Elias era um cidadão de carne e osso, como nós, mas às vezes, ao lermos algumas passagens bíblicas que falam sobre ele, nos deixa pensativos de como um homem ele chega a um grau tão elevado de intimidade com Deus. Um homem desprendido de vaidades, até porque uma pessoa que anda na rua vestido com pele de camelo e viveu uma vida inteira em jejum, porque a Bíblia diz que ele se alimentava de algumas comidas não tão agradáveis para muitos, assim como era também João Batista, com exceções daquele caso em que o corvo ou o urubu, como alguns queiram, levou carne e pão para ele comer, amando de Deus. Um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Um homem que trouxe a presença de Deus para dentro da nação de Israel, mandando o povo escolher a que Deus eles queriam servir. Se ao Deus Criador de todas as coisas, ou se há um Deus pagão feito pelas mãos dos homens, que, como diz o profeta Isaías, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Elias disse: vocês têm que escolher a que tipo de Deus vocês querem servir. Se é o Deus que tem ouvido e ouve, fala, e ainda mais nos leva em seus braços, aleluia, nos dando vitória por onde nós passamos, ou se esses deuses pagãos. Na última terça-feira, na doutrina aqui, nós falamos sobre o rei Ezequias e como aquele homem, mesmo sendo ensinado de uma forma errada pelos seus pais, tomou a decisão certa de servir a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um caso distinto, pois eles também, o rei Acasias, foi ensinado de forma errada pelos seus pais, mas seguiu o caminho dos pais e continuou de forma errada, tentando afrontar a Deus. E hoje, como culto de oração e doutrina, nós vamos passar um pouco sobre esta passagem bíblica de forma observativa, para que nós possamos absorver algo da parte do Senhor. A Bíblia diz que Acasias, filho de ninguém mais, ninguém menos do que de Acabe e Jezabel. Olha quem eram os pais do abençoado. Acabe e Jezabel afrontaram a Deus de uma forma que Deus disse através do próprio Elias, disse assim: olha, os cachorros, Jezabel, vão comer a tua carne e vão lamber o teu sangue, porque tu estás afrontando a Deus. E quem é tu para afrontar o Senhor? E Acasias agora ele começa a reinar e segue os caminhos dos seus pais. Não dava crédito ao Senhor, não observava a lei do Senhor, nem os seus ensinamentos.
E é muito importante que nós, o quanto cristãos, o quanto servos do Senhor, estejamos atentos àquilo que Deus tem nos ensinado, pois se assim o fizermos, verdadeiramente aonde a planta do nosso pé for colocada, o Senhor ordenará bênção, e a unção do Senhor estará sobre nós aonde nós passarmos, seja em momentos bons ou em momentos ruins. Veja que no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Acasias estava em Samaria. Por que Samaria, irmão Cleber? Os irmãos sabem que o reino de Israel foi dividido. Depois da morte de Salomão, o seu filho não tinha a sabedoria necessária, e discutiram entre eles e resolveram dividir o reino entre Reino Norte, cuja capital era na Samaria, e o Reino Sul, cuja capital era Jerusalém. E a Bíblia diz que Acasias era rei em Samaria, arregalado de riquezas e prazeres. Aleluia! E eu acho interessante que o nome Acasias, ele tem uma simbologia no hebraico dizendo aquele a quem Deus agarra. Talvez o pai dele, quando ele nasceu, ainda tinha ainda um lapsozinho de temência a Deus, e botou o nome aquele a quem Deus agarra. Mas você vai perceber que ele estava no alto do palácio quando ele cai de uma janela com grades. Eu fico pensando comigo, se tinha a janela e tinha grades depois da janela, como é que o homem cai? É a prova de que não é a proteção que nos cerca, aleluia, não é a condição financeira que nós precisamos ou tanto almejamos, não é a questão intelectual de cada um de nós, mas o que está em jogo aqui é a presença de Deus na vida de alguém, seja ele rico ou pobre, seja ele sábio ou leigo, seja ele branco ou escuro. O que vale é que o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz que ele cai de uma janela toda cheia de grades. E quando ele cai, dá-se a entender que era o primeiro ou o segundo andar. Ele se quebra todo e fica muito machucado, e fica em cima de uma cama com os melhores médicos, com os melhores enfermeiros, com dinheiro para comprar remédio. Tinha tudo, só não tinha Deus. Aí às vezes eu digo, é melhor você não ter nada. Aleluia! Mas ter a presença do general dos céus com você, e se assim você tiver e eu, morre gente, se muda gente, mas o controle está nas mãos dele. Aí, para piorar a situação, Acasias, em cima da cama, disse assim, chamou 2 soldados, vá lá em Ecrom e pergunte ao Deus deles, mande os macumbeiros deles lá, mande os macumbeiros fazer a pergunta ao Deus deles, se eu vou morrer ou se eu vou ficar vivo. Porque quando o homem que tem dinheiro, isso é muito típico. Aí não adianta o cara que tem dinheiro coar café na calça para ver se prende no casamento, andar com trevo de 4 folhas, ir para hidromancia, cartomancia. Não, senhor, não é isso que sustenta um relacionamento, não é isso que traz riqueza na vida de um servo de Deus, porque nós temos como bandeira o Deus de Israel, que prospera os nossos caminhos, mesmo na aflição.
mais do que vencedores. Aleluia! A Bíblia diz que os 2 soldados foram. Veja que coisa enigmática, né? 2 soldados foram lá para consultar o mar com Ben e Egron. Deus chamou Elias e disse assim: ó Elias, acorda, te levanta, tu está dormindo demais. Aleluia. E vai encontrar 2 homens que vêm ali. Diz assim a eles: porventura não tem Deus em Israel para vocês ir consultar Baal-zebub? Não sei se os irmãos sabem, mas Baal-zebub é o Deus das moscas. Veja mesmo. Por que eles trocaram Deus? Deus das moscas. Olha, irmão, se uma mosca já faz a raiva que faz. O cara está almoçando ali, fica a mosca ali, olha, eu estou tapando o vento que é aqui. Olha, irmão, é um clima dele. A mosca é uma praga. Imagina o Deus delas. Esse é que não vale nada. Aí lá iam os 2 soldados, chega e ia bonito ali, fardado. Aí lá vem Elias, era os 2 extremos. Um representando a autoridade do homem, do rei, e outro vestido de pele de camelo. Seja sincero comigo. Se você estivesse na feira dia de sábado aqui e chegasse uma pessoa vestida de pele de camelo, mastigando um gafanhoto, mastigando assim. E dissesse assim: assim diz o Senhor. O cara de rapaz, tem juízo, tu tem. Vai começar a conversa. O cara que se veste com pele de camelo e um cinto de couro de todo tamanho entrelaçado no ombro dele, de cima para baixo. Lá iam os 2 soldados andando, ele se aproximou, cruzou a estrada e disse: voltem e digam a Acasias: porventura não tem Deus em Israel para ele consultar Baal-zebub? Diga a ele que da cama que ele subiu, não tem quem faça ele descer, vai morrer. Foi Deus que mandou dizer a ele. Aleluia. Aí quando eu vou para a palavra de Deus no livro de Apocalipse, eu vejo João recebendo a revelação, dizendo: olha, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que ele fecha, não tem no mundo quem abra. Eu era adolescente uma vez e vinha de uma situação de noite e vi uma galinha de macumba na rua, cheia de pipoca e de confeito. Olha, eu vinha com uma fome, se passasse uma coroca, eu corria atrás dela para comer ela viva. Aí eu olhei a galinha, essa galinha não. Mas as pipoquinhas daquela de manteiga, naquele tempo a pipoca era boa. Eu botei 2 no bolso e o outro eu enchi de confeito. Eu nunca vi um negócio gostoso daquele. Os caras diziam: não coma não, isso é macumba, só pode ser o que for. Eu vou comer. E o sangue de Jesus me protegeu. Porque isso lá não vale nada, irmão. Não, irmão. Aí ele diz: volta e diga ao rei. Aí lá vai ele voltando. Veja, 2 soldados e um coitado vestido de pele de camelo. Se fosse, tinha metido o cacete do cabo lá, tu nem juiz tem. Não, voltaram porque esse cabo é diferente. Chegaram lá em Acasias, a gente disse: vocês já voltaram uma hora dessa, vocês saíram agorinha. É tão longe o caminho, disseram: rapaz, aconteceu um negócio mal assombrado no caminho. Foi o quê? Disseram: olha, apareceu um homem diferente, estranho, era estranho. E ele disse assim: assim diz o Senhor, pergunte a Acasias se não tem Deus em Israel, e diga a ele que da cama que ele subiu ele não desce, só desce morto. Aí Acasias só foi perguntar assim, disse: e a roupa que esse homem vestia era como? Qual era o traje que ele usava? Oh, aleluia! Que as pessoas nos conheçam, irmãos, aonde a gente anda. Não somente por palavras, mas pela vida, pelas vestes. Às vezes a gente está na igreja, está uma roupa bem composta, né? Uma roupa bem composta. As irmãs vestem de chita não, porque isso é antigo, né?
mas uma roupa bem comporta. Aí chega na rua, você olha assim e diz: olha, Pai do Senhor, eu chego de igual. Pai do Senhor, irmã, ela faz, passou bem. Vergonha. Passou, não foi? Da trombeta tocar, tu vai ver se passou. E conserta a terra. Mesma coisa é os varão. Aí chega na igreja, crente que tá. Aí chega na academia para ficar fitness. É bom, é saudável. Para ficar feito um funil. É fino embaixo e grosso em cima, né? Aí tá ali, olha. Nossa, ele tá rindo porque ele gosta de academia. Aí tá. Cuidado com o que você está vendo na academia. Às vezes você olha, tá o varão. Eu cheguei um dia, estava um varão. Não é do nosso meio aqui não. Estava um vaso de alabastro. Estava na frente da academia, tinha uma moça lá se esticando para poder entrar. E ele estava aparecendo. A gente chamava, não sei como vocês conhecem, mas a gente chamava televisão do cachorro, que é quando aquelas carnes estão assando na feira, né, rodando o espetão e os cachorros ficam só assim. Televisão do cachorro, a gente chamava quando era pequeno. Né? Tava as moças se esticando e o cabelo estava assim. Aí eu disse: Pai do Senhor, varão. Periga, aleluia. Como é que eles nos conhecem lá? No trabalho, na escola. Como é que eles nos conhecem? Veja que a casinha disse assim: como era que ele se vestia? Ele estava vestido de pele de camelo e com um cinto entrelaçado. Ele disse: é Elias o tisbita. Esse era uma pedra no sapato de papai e de mamãe. E agora eu vou tirar a vida dele antes que ele acabe com a minha. Aí chamou um capitão de 50 e disse assim: vá até onde Elias está. Eu acho isso interessante. Ele disse: vá lá onde ele está e manda ele voltar. Descer de onde ele está. É Elias, irmãos. Olha, o crente, quando ele é temente a Deus e está passando por uma aflição, ele corre para perto de Deus. Veja que Elias, ele tomou uma estratégia aos nossos olhos errada. Porque ele subiu no cume do monte e ficou lá sentadinho, conversando com Deus, quem sabe orando, e dizendo: Senhor, o coco é seco, daqui a pouco o negócio vai esquentar. De repente veio um capitão com 50. Quantos guardas municipais tem, irmão Marcelo, aqui no Brejo? Aproximadamente 37. 37. Mais 4 policiais militares. Está estourando, dá uns 40, 42. Para proteger uma cidade de 50 mil habitantes. Não chega a 50. Com os que tem São Domingo, vai assim, não está 60, 70. Foi 50 para pegar só um. Armado até os dentes. Aí chegou um na frente, muito com o peito estufado, bravo. E ele ia lá sentado em cima e disse assim: homem de Deus, o rei diz: desce. Oh, irmãos, como é bom a gente estar na presença do Senhor. Elias sentadinho como estava, disse: se eu sou homem de Deus, se é que eu sou, Deus sabe, desça fogo do céu e consuma você e esses 50 que vem com você. Aí Deus mandou a labareda do céu. Oh, aleluia. Ficou só a cinza. Quem estava de longe disse: que negócio mal assombrado é esse? Aí correndo para dizer ao rei: olha, os 51 que tu mandasse, tá só o pó lá no monte e eles embaixo. Aí ele disse: vai outro capitão de 50 com mais 50. Aí chamou outro guerreiro: ó, irmão, eu juro aos irmãos, se eu fosse um capitão desse, eu tinha desviado o caminho. Depois da morte desses primeiros, eu tinha dito: quem vai é tu, eu mesmo não vou não. Lá vai o segundo. E o segundo foi mais ousado, porque ele chegou lá e disse assim: homem de Deus. Ele disse: pois não. Ele disse: se tu és homem de Deus, desce e desça depressa, não demora não. Ele
eternidade. Não, peraí. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e esses 50 que vem com você também. Aí o fogo. 102 virar churrasco. Aí a casinha em cima da cama, arquejando para morrer, chamou o terceiro capitão de 50 e disse: olha, Vasco, tu vai lá e trai aquele cabo de todo jeito. Só que esse foi mais esperto. Porque quando a gente vai tratar com uma pessoa que serve a Deus, como a gente que está aqui, tem que ter cuidado, porque você não está mexendo, não é com fulano, beltrano ou ciclano. Você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. O que é a menina dos olhos de Deus? A menina dos olhos dessa parte aqui, ó. Você pega o olho, tem que abrir seu olho assim e fica esfregando o dedo nessa parte preta para ver se você consegue. Não consegue não. É o que Deus sente quando a gente tenta, quando alguém tenta fazer o mal a cada um de nós. É como se estivesse pegando o dedo e esfregando o dedo na menina dos olhos dele. Incomoda ou não? Aí lá vai o terceiro capitão de 50. Chega lá, vamos ler a Bíblia aqui, né? Não vai ficar só em palavras, né? Veja aqui, terceiro capitão de 50. Abre aí, 2 Reis, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: e tornou a enviar outro capitão dos terceiros de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos. Olha, isso aqui vem diferente. Diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, o que, irmãos? Aleluia. Seja preciosa a vida desse aqui e desses 50 teus servos que vem aqui morrendo de medo, com as canelas tremendo, batendo uma na outra, porque tu não tem espada, tu não tem escudo, tu não tem estatura, tu não sabe o que é guerrilhar no exército, mas tu tem uma coisa que vai mais do que tudo isso, é a presença de Deus na tua vida. E a gente reconhece que somos teus servos. Aí eu acho interessante os irmãos forem ler adiante. Veja o versículo 15. Então, quem foi que falou com Elias? O anjo do Senhor. Disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele. Ou seja, Elias estava o tempo todo sentado e o anjo de Deus de lado dele. Aleluia. Elias estava com medo.